ACI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Carreiras e Tendências. Hoje eu estou novamente muito bem acompanhada para falar de resiliência, flexibilidade e agilidade, que é uma das habilidades do futuro. Mas essa temporada a gente está trazendo como convidados os autores do livro Histórias que Transformam. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de receber Marcela Mello com o apoio do super Luiz Antônio Buozzi. Os dois, sim, são autores do livro, mas também eles fazem parte do nosso ecossistema da ACI. Vou apresentar a Marcela para vocês. Quem é essa moça? Tá aqui, olha só. Paraense, mãe e avó. Desde a infância, almejava empreender e impactar o mundo dos negócios. Graduada em administração, com ênfase em marketing e pós-graduação em gestão financeira, controladoria e auditoria. Teve uma carreira bastante diversa que a preparou para gerir sua primeira empresa aos 22 anos. Convicta de que existe um mundo onde as pessoas podem ser felizes com seus trabalhos e expressar seu propósito para colaborar com outras pessoas. Bom, Marcela é sócia da CI, acho que ninguém melhor do que ela para contar como é que foi participar do episódio. Não, como foi participar do livro. Episódio este que traremos a habilidade, flexibilidade, resiliência e agilidade, que tem muito a ver com a história dessa mulher super poderosa. Então, conte para a nossa audiência, eu e Buozzi estamos aqui, na primeira fila para te escutar. Como foi, ter a sua história num livro? Eu vou contar, para vocês, que acho que desde o dia 9 de fevereiro de 2017, dia que eu encontrei esta moça, esta mulher que está aqui do meu lado pela primeira vez, não teve um dia que eu passasse em conforto, em uma tranquilidade, desafio através de desafio, e foi mais esse desafio que ela me colocou, quando ela disse assim, você também vai fazer parte desse livro, e me convidou para contar a minha história, e que acabou se tornando, eu acredito que um grande marco na minha vida, assim, a gente já tinha feito a gente sempre trabalha com biografia dentro das nossas atividades na CI. Então, assim, já tinha feito, 7, 8, 10 vezes a minha biografia. Inclusive, escrevendo ali qual que é o prefácio do livro e o próximo livro. Mas, realmente, colocar a minha história no papel foi um desafio, assim, imenso. Tanto que eu fiquei adiando. E aí ela, Marcela, o prazo. Aí, quando foi um sábado, acho que eu estava sozinha em casa, eu acordei, sentei na frente do computador, e eu fui costurando aquela história, e a gente tinha que escrever em 8 páginas, acho que eu escrevi 16, e depois teve o desafio da síntese, e foi muito importante para mim, costurar essa história, desde a minha infância, e tem uma pergunta que a gente sempre faz, nos processos da ACI, que é, quando foi o primeiro contato seu com a carreira? E quando eu fui colocar isso no livro, a gente acha que a gente toma essa decisão no vestibular. Mas a verdade é que, por exemplo, eu tinha acho que 4, 5 anos, quando foi a primeira vez que eu me deparei com o mundo, que eu até coloco no livro, o mundo do escritório. Então, assim, meu pai tinha uma fábrica de sabão, em um determinado momento, e aí a primeira vez que eu entrei num escritório, e assim, conto até no livro, a sensação que eu tive a primeira vez que eu entrei naquela fábrica, que eu não sei se vocês já entraram numa fábrica de sabão, mas é um odor realmente desagradável, Então eu saí correndo para o escritório. Aí quando eu cheguei lá, e engraçado que ao escrever, a imagem veio se formando na minha cabeça e toda essa memória afetiva foi sendo criada. E sabe, cada vez que eu estava escrevendo alguma coisa sobre a minha história, vinha insights
sobre aprendizados que a gente não costuma dar, né? Acho que só continuando a questão do escritório, então, primeira vez que eu entrei naquele escritório, né, do meu pai, então eu olhei, me maravilhei com aquilo. Então, eu consegui entender que foi lá que eu tomei a decisão de me tornar uma empresária, né? Logo mais tarde, quando eu ficava brincando de escritório, né, e a decisão de me tornar uma administradora no vestibular, acho que foi só um passo a mais, né? E aí, retomando, né, um pouco dessa questão de como que a gente vem construindo, né, a nossa história durante a vida, e não percebe que as decisões que a gente toma, né, na infância, na adolescência, elas vão refletir muito no nosso futuro. E aí, acho que assim, tem muito detalhe. A minha história, basicamente, né, de uma menina, né, uma mãe adolescente. Eu tive meus primeiros filhos aos 14 anos, né? E por muito tempo eu falava que era 15, né? Porque, tipo assim, eu tinha vergonha de falar que era 14. Mas, e aí, né, isso foi se construindo em mim e sempre foi, assim, acho que, como eu costumo contar, né, o sonho que eu tinha desde a infância de ter, né, eram 2 grandes sonhos, e isso é um desafio que sempre habita na minha vida, né? Então, ser mãe, eu fui mãe muito cedo, né, e queria ter uma grande família, e ser empresária. Então, isso tudo sempre foi muito conflituoso, né, em mim, né, e reviver tudo isso na minha história foi realmente, assim, transformador, né? Acho que primeiro eu escrever esse livro eu me transformei, e aí eu espero que essa história também ajude as outras pessoas a se entenderem e a se transformarem. Nossa, antes de eu passar a palavra aqui para o Boazzi, nossa, você puxou 2 pontos muito importantes, que né, a nossa atividade, a gente sempre coloca, né? A gente cria toda uma questão por setênios, a pessoa escreve lá os setênios e a gente fala, então esse é o teu livro passado, que nome que você quer dar para ele? E a gente fala, então a partir de hoje a gente vai escrever um livro futuro. Então a gente fez isso por muitos anos, sim, com, sei lá, centenas, milhares de pessoas, e só agora a gente realmente escreveu um livro. Isso é interessante. E essa pergunta, eu queria convidar vocês que estão aí, que é a pergunta que a Marcela trouxe, uma pergunta muito poderosa, que a gente não faz ideia o quanto que o nosso primeiro contato com alguns assuntos são determinantes para as nossas escolhas futuras. Meu primeiro contato com a carreira, meu primeiro contato com dinheiro, meu primeiro contato com família, meu primeiro contato com sexo, com o tema, não é exatamente com a experiência. Então, ele entra na nossa cabeça, ele age, né? Então, acho que o Boazzi tem, né, a questão de já ter ido para Sabrico, né? Ele tem coisas que aconteceram lá atrás, né? E elas vão se desdobrando e a gente fala, não está acontecendo, não está acontecendo, mas a sementinha foi implantada. Então, muito legal na tua fala lembrar de 2 aspectos do que a gente faz e às vezes a gente acaba não, né, se colocando. Mas olha só, o nome do capítulo da Marcela Boazzi, ela deu um nome muito exótico, né? Continue a nadar, né? Então, é uma história de uma mãe adolescente que sempre quis ser empresária. Eu já ouvi a história dela um monte de vezes, mas eu tenho uma pergunta para ela, que eu também fui pai separado, e quando eu falo pai separado que ficou com os filhos. E essa moça, chegou um momento que ela falou, não dá mais, e saiu do casamento, mas o que me incomodou um pouco é que ela tinha uma esperança de voltar. Ela tinha um sonho tão grande de ter uma família, que ela falou, eu vou sair, mas eu espero que isso seja passageiro. E não foi, né? Não. E ela encarou. Imagina uma situação que ela estava com um filho pequeno, quanto tempo tinha? 4 meses. 4 meses. Ela tomou uma decisão que pouca gente tem que ter muita coragem de tomar. A mulher e sair de casa, sair de um casamento com uma criança de 4 meses, que é um momento que mais se precisa um do outro no casal, né? Você teve naquele momento plena consciência do que você estava fazendo? Então, acho que a questão do meu divórcio é algo que ainda
né, se movimenta em mim de uma forma muito emotiva, né? Realmente foi, acho que o episódio mais desafiador da minha vida, mas ele também foi o marco para toda a minha revolução enquanto pessoa. Eu acho que, assim, foi uma decisão em conjunto, que na verdade não foi em conjunto, né? Mas quando a gente se vê, eu acho que diante de como é que eu posso dizer? Acho que naquele momento em que aconteceu o meu divórcio, e não acabou só meu casamento, né? Eu acho que é isso que eu conto também. Acabaram os meus 2 grandes sonhos, porque eu sempre imaginei, né, eu vim de uma família muito grande, né, eu sou a mais velha de 4, né, eu tenho 4 filhos, né, a família do Adriano também é uma família grande, então, para mim aquilo era eterno, né, e então a minha família era algo assim intocável para mim. E aquele meu sonho de ser empresária, né, de fazer uma diferença, não só assim, em termos de negócios, assim, o negócio não era só para ter, né, uma fonte de renda, mas realmente para causar um impacto, né? As pessoas que trabalhavam com a gente, quando você se torna, sei lá, começa a empreender e tem empresário, uma responsabilidade muito grande, não só com você, mas com todas aquelas famílias que estão dependendo daquele negócio, né? Então, assim, a gente dentro da empresa sempre quis criar uma cultura muito forte, e aí esse eram 2 sonhos que estavam praticamente consolidados, né? Assim, 4 filhos, né? Já eram 20 anos de relacionamento, e por outro lado uma empresa que já estava, né, há 10, 11 anos no mercado, né? A gente teve um boom muito grande nos últimos, né, sei lá, 4 anos que a gente estava na empresa. Então é como se minha vida tivesse estabilizado, né? Eu tinha 30 anos, 32 anos e minha vida estava onde eu queria. E simplesmente com aquele divórcio, essas 2 coisas afundaram, né? Que eu até coloco. Meu castelo de areia, né? Simplesmente veio uma onda grande e levou. E naquele momento, muito mais do que um término de um casamento, eu me olhei e me vi assim, ok, peraí, onde eu tô, quem eu sou, para onde eu vou, né? Então, Aí assim, você foi para a África do Sul. Aí eu fui para a África do Sul, né? Eu fui para a África do Sul, realmente, isso foi um ponto de virada bem grande, né? Porque naquele momento, sabe o que eu decidi? Em que você trouxe, né? Você sempre traz essa questão do voluntariado muito forte. Eu precisava entender que existe mais sofrimento do que aquele que eu estava tendo, né? Que eu, assim, não menosprezando o que eu estava sentindo, né? Que foi realmente algo muito impactante para mim, mas que não era a dor mais profunda que se pode ter enquanto ser humano, né? Então, eu quis olhar também, por um outro lado, que a minha vida é importante, mas o que eu posso fazer pelo outro talvez seja mais importante, né, do que eu posso fazer por mim, não sei, era aquela sensação que eu tinha naquele momento. Nossa, a gente fica assim, né, olhando a história, aí eu fico imaginando o que está passando pela cabeça de vocês, e vocês vão ter que comprar o livro para entender a história. Que essa moça, ela foi mãe aos 14 anos de gêmeos. Quando o Boazzi fala do bebê, é porque depois dos gêmeos ainda veio uma menina. Aí depois da menina ainda veio o bebê, veio o Dudu, veio a Maria, kit completo, né? Mas eu vou deixar você curioso, né? E colocar aqui no descritivo o link para você comprar o Histórias que Transformam e entender essa história. Mas acho que tem uma coisa interessante que é assim, né? Quando a gente vai narrar uma história, a história está montada na nossa cabeça, né? Aí, enquanto líder, ou uma entrevista de emprego, né? E aí, você foi contando, eu falei, meu Deus, mas alguém tem que falar a idade dessas crianças, vai ficar tudo confuso, porque a história está na nossa cabeça, né? A nossa capacidade de falar, né? Vai sendo, né? Enfim, mas eu achei que foi ótimo, porque o pessoal vai ficar curioso e vai ter que comprar o livro e conhecer a história dela e vai ter que nos esperar para vir para o próximo bloco, porque a gente vai falar de mais uma habilidade do futuro, mas só no próximo. Você está ouvindo Carreiras e Tendências.